A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Naquele tempo, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Maria servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa de Lázaro, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, na 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram. Estamos iniciando uma Semana Santa. E nós que estamos vivos, participando, Deus está, portanto, concedendo a nós, enquanto não chega a Páscoa definitiva, a nossa passagem deste mundo para Deus, nós vamos celebrando e caminhando para a Páscoa da vida nova aqui na Terra. E o Evangelho de hoje, desta segunda-feira da Semana Santa, é tirado de São João, do capítulo 12. A gente leu ontem o capítulo 11, que Jesus ressuscitou Lázaro. Isso foi motivo de muitos acreditarem, mas também dos mestres, dos fariseus, se reunirem em conselho e decidir sobre a morte de Jesus. Agora Jesus volta para a casa de Maria, Marta e Lázaro. Lázaro agora já no convívio, novamente com as suas irmãs, e chega lá e é recebido com um jantar. Ofereceram um jantar a Jesus. É interessante a gente se lembrar que as grandes decisões são tomadas durante os banquetes. Até hoje é assim. Os grandes, eles se reúnem em confraternização por uma refeição, por um jantar, por um almoço, e ali eles confabulam as decisões, as tomadas de posições.
e muitas delas são em vista de interesses pessoais. E muitas delas também são para tomar grandes decisões de sacrificar vidas humanas. É incrível isso, até hoje. Então a gente viu aí que nesse jantar na casa de Lázaro, lá em Betânia, e o episódio aí está se inserindo dentro desse contexto da paixão de Jesus. E a gente vê as mais diversas atitudes, não é, dos que estão lá. Por exemplo, primeira coisa, a amizade da família de Lázaro, né? Marta está interessada em preparar os quitutes, né? Está sempre ao serviço doméstico. Depois Maria, aquela que escolheu a melhor parte, desta vez ela traz a sua delicadeza generosa, ungindo os pés de Jesus com óleo, com um perfume caríssimo de nardo. Ela unge os pés de Jesus com um perfume de nardo puro, diz aqui o texto do Evangelho. E esse perfume inundou toda a casa. Depois a gente vê também no banquete, né, no jantar, lá na casa de Lázaro, o olhar mesquinho de Judas com uma crítica a Maria, que estava sendo muito exagerada, porque poderia dar esse dinheiro para os pobres. E é sempre assim, as pessoas usam os pobres, mas os interesses são outros. Eles estão só querendo tirar proveito para si, usando as pessoas simples, a pobreza. É assim na história da humanidade. E por que é que Judas disse isso? Eu nunca tinha visto uma coisa tão clara. Sabe por que foi que Judas fez isso? Porque ele era ladrão. Ele ficava com a bolsa e tirava dinheiro para ele. Tá vendo como são as coisas? Já vem desde aí. E também a gente viu que chegavam curiosos, amigos da família, e ainda por cima a decisão do chefe dos sacerdotes de também querer matar Lázaro. O conselho já tinha decidido, aqui a gente viu ontem que o conselho se reuniu para decidir sobre Jesus. Agora já tem duas decisões: matar Jesus e matar também Lázaro, porque Lázaro estava despertando a ira das autoridades, né? E também as decisões de muita gente passar para seguir Jesus, deixar os judeus, como a gente ouviu aqui no final do Evangelho. Porque, por causa de Lázaro, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Então vejam como não é fácil a gente entender essa doação, essa vida entrega por nós, por Jesus. Muitos elementos entram aí. Vamos cada vez mais nos unir em oração, em reflexão, em celebração. Participemos esse tempo agora da Semana Santa. Tem muita gente que pensa em viajar, tem muita gente que pensa em feriados, em se divertir, mas minha gente, durante o ano todinho é a única semana para nós cristãos que nós devemos estar atentos às celebrações litúrgicas, à Bíblia, a esse acontecimento inédito na história. Um justo que dá a vida pelos injustos. Rezemos. Deus Todo-Poderoso, conceder a nós que desfalecemos em nossa fraqueza, recobrar novo alento pelos métodos da paixão do vosso Filho unigênito, por Cristo nosso Senhor. Acabamos de ouvir São João capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.